Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 2. Assim nos diz o texto bíblico: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. O apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta a Timóteo, tinha, desde a sua primeira epístola como a segunda, o desejo claro de ensinar ao seu discípulo como ele deveria agir diante do ministério que lhe estava proposto. Na primeira carta, Paulo trata com Timóteo acerca da ordem da igreja, como a igreja deveria tratar suas viúvas, os órfãos, como ordenar outros presbíteros e como levar adiante o ministério da igreja diante da comunidade como igreja militante. Na segunda carta, Paulo está tratando especificamente sobre como Timóteo deveria encarar o seu ministério diante das dificuldades que ele enfrentaria, desde a perseguição externa pelo Estado, também a perseguição interna, as dificuldades internas na igreja, com as heresias e com tudo aquilo que poderia acontecer com a igreja. Os problemas internos incluíam pecados grosseiros, escândalos, incluíam pregadores hereges, falsos apóstolos e tudo isso que Timóteo veria ao longo do seu ministério. É claro que também Paulo estabelece para Timóteo alguns princípios que ele deveria seguir para ser bem-sucedido na sua vocação. O capítulo 4 é como uma espécie de despedida de Paulo. Paulo está consciente de que o tempo da sua partida está chegando, que ele já está terminando o seu ministério. Nós podemos aqui colocar que entre a última viagem de Paulo, a sua quarta viagem, até a sua prisão domiciliar e, consequentemente, o seu martírio, Paulo já estava consciente de como ele deveria prosseguir na jornada e a vocação que havia recebido do Senhor. Em contrapartida, escreve a Timóteo, que estava ainda no meio do seu ministério, como ele deveria dar prosseguimento à vocação que recebeu. Tendo isso em mente, o apóstolo Paulo escreve as suas epístolas a Timóteo, vendo nele a continuidade do ministério da igreja. Timóteo acompanhou Paulo em diversas viagens missionárias. Timóteo foi circuncidado para poder anunciar o evangelho aos judeus. Timóteo foi criado e educado pela sua avó e pela sua mãe nas leis judaicas. Então Timóteo tinha conhecimento tanto do Antigo Testamento, quando estava recebendo a doutrina apostólica, que isso lhe qualificou para ser um pregador fiel das Escrituras. Mas o que me chama a atenção, e é sobre o que eu quero falar aqui, nesse versículo 2 do capítulo 4, quando Paulo começa a falar com Timóteo sobre os desafios que ele enfrentaria na pregação da palavra, ele vai dizer a Timóteo o seguinte: olha, Timóteo, pregue e exorte, insista em tempo e fora de tempo, corriges e repreendas com toda longanimidade e doutrina. A grande questão é, qual era o conteúdo da pregação de Timóteo? O que Paulo queria que Timóteo pregasse? A grande dúvida hoje em dia é sobre o que pregar. E nós paramos para pensar sobre isso hoje. O que vamos pregar, o que vamos ensinar, qual é o conteúdo da nossa pregação? É muito triste e trágico chegarmos à conclusão que a pregação bíblica em muitos locais não é um princípio. Eu estive numa igreja há pouco tempo e durante 1 hora ouvi uma senhora falar sobre a sua vida pessoal, sobre o seu casamento, sobre as experiências pessoais que ela teve na vida, sobre algumas coisas que ela enfrentou, e a única porção bíblica que ela leu não tinha nada a ver com o conteúdo que ela estava falando. Ela leu um texto isolado que tratava de um assunto específico no Antigo Testamento e depois começou a falar de maneira aleatória, usando uma palavra daquele texto para elucidar o que ela queria dizer. Isso não é pregar com longanimidade, nem pregar fiel à doutrina. A palavra doutrina, aqui no texto original, é didaskalia. Didaskalia no grego significa ensino, instrução. Ensino e instrução. Uma pregação que não produz um ensino e uma instrução bíblica
não é uma pregação. E que instrução é essa que se dá durante a pregação? É o que está no versículo 16 do capítulo 3. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, qual é o dever do pregador? Qual é o dever daquele que se põe a pregar? Expor as Escrituras. Não importa a eloquência do pregador, não importa os efeitos emocionais e epidérmicos que ele produz em seus ouvintes, seja um pregador agitado ou um homem mais manso no seu modo de falar, se ele expôs as Escrituras sagradas, ele está pregando fielmente e exercendo a vocação que recebeu do Senhor. Portanto, se não houver didascalia, se não houver ensino e instrução bíblico, não sobre apenas a vida, não sobre apenas alguns procedimentos éticos, mas se não houver instrução bíblica, exegética e hermenêutica, tal mensagem não foi uma pregação legítima das Sagradas Escrituras. Essa é a exortação que Paulo deu a Timóteo e é a mesma exortação que recebemos hoje. Você que vai pregar, você que tem a oportunidade de ser boca de Deus na igreja ou para alguém, saiba de uma coisa: a fonte de inspiração não é a sua vida pessoal, não são suas experiências, não é o que você acha, é a santíssima, inerrante e infalível Palavra de Deus.